Você estava falando e eu estou pensando no meme, numa entrevista que um senhor, acho que aqui do interior do estado de São Paulo, deu para um jornal desses regionais, né? E ele estava comemorando 100 anos. Ai, é tão bonitinho, senhor. Aí a repórter pergunta para ele, né? Ô, seu José, né? Como é que faz para chegar nos 100 anos, né? Eu até imagino já a Ele disse, resposta. só não morrer. Fácil, né? Não, esse tá bom ainda, né? Eu ouvi uma que falou, é só não casar. Isso é papo para outro convidado. É. Mas deixa eu perguntar para você, assim, a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é a seguinte. Que bonitinho ele chegar aos 100 anos e a receita foi óbvia e por isso que foi engraçado, mas pensar que uma pessoa de 100 anos tem essa sacada de fazer uma piada que vai ficar legal na televisão. Isso quer dizer que nem todo mundo, assim, vai demenciar antes de morrer, Karina? E 100 não. anos são muitos anos, né? Então, aí que tá. Eu tô falando, como é que você viveu essa vida? Né? Como é que você cuidou de você? Então, tem a chance de a gente Tem. prolongar muito a vida, 80, Tem. 90, 100 anos, e talvez nem ficar, vamos dizer assim, Não, demente, que é o que a gente não. pensa, né? Às vezes, pela fisiologia do envelhecimento, tem algum comprometimento cognitivo leve, mas é diferente da demência. A demência ela é diagnosticada e ela, dependendo da onde dependendo da região do cérebro, ela vai trazer sequelas diferentes, entendeu? E eu sei que é um assunto, de repente, para um outro convite que a gente vai com certeza te fazer, mas só para a gente entender um pouquinho. A demência também dá de repente, que nem o AVC, tipo, você acorda no outro dia não sabendo mais onde estou, quem eu sou, ou ela é progressiva, lenta, você vai percebendo? Progressiva. Então você vai percebendo que hoje minha mãe não está lembrando, então, se a minha mãe gente não está sabendo. a gente pensar no Alzheimer, é progressivo. Então, você vai ver que, às vezes, eu converso com alguns pacientes meus que têm o pai ou a mãe com Alzheimer. Eles falam assim, tem umas horas parece que ela não tem o Alzheimer, tem umas horas parece que ela não tem a demência. Então, assim, cada doença vai ter a sua particularidade. Então, essas doenças que eu falo que são progressivas, neurodegenerativas, elas vão, aos poucos, piorando o quadro. Tá. Então, tem que ficar atento. Mas é então, importante cuidar logo no começo também. cuidar logo Porque no você começo. consegue atrasar o progresso. Procurar retardar, né? Porque essas doenças, infelizmente, uma hora vai desenvolver Elas não têm a cura. demência. Não tem cura. Se você descobrir que está com uma demência, Não, você mas sabe que ela vai tem avançar. Tem como retardar a progressão da doença. Então, procure um bom geriatra, um bom neurologista para fazer o diagnóstico, dependendo da patologia. E procure profissionais especializados que tenham essa especialização. Por exemplo, um neuropsicólogo, um fisioterapeuta com especialização em neuro, uma fono, porque as sequelas serão muitas e precisam ser atendidos por profissionais que tenham formação na área, né? Para poder atender bem. E aí a gente tem que pensar assim, por que nós estamos falando de idoso? Porque o Brasil, aqui ó, do lado, ainda até 2025, ele vai ser o 6º país no mundo em número de idosos. Então, daqui a pouco, nós vamos estar rodeados de idosos. O Brasil está se tornando um país desenvolvido, cheio de idoso aí. Então, vamos prover para esse idoso ambientes, vamos prover atendimentos preventivos de qualidade, porque eu quero envelhecer com qualidade. Eu quero conseguir subir no ônibus e fazer uma excursão até Poços de Caldas. Tudo bem. Mas eu quero subir e descer do ônibus. Eu não quero ficar lá morrendo de dor no joelho, morrendo de dor no quadril, ou com a minha mente sem saber onde que eu tô indo viajar, porque eu tô com uma demência, entendeu? E é interessante pensar que só é possível fazer isso de forma preventiva. Senão depois que acontecer, já não tem mais o que fazer. Vai retardar a progressão, e aí é mais complicado. E você falou aí de um profissional, e eu acho que vou usar esse tema para a gente encerrar hoje o nosso bate-papo, que eu achei muito interessante. Eu estive recentemente numa aula sua sobre envelhecimento, e achei muito interessante essa consideração que depois que a professora fala, você fala, é óbvio, mas antes você não tinha pensado dessa forma. O que acontece com a gente que está começando a querer envelhecer, né? Entrando na envelhecência, eu falo, é uma adolescência posterior, né? Gente que está na envelhecência. A gente começa a esperar a dor. Doeu, meu ciático. Ciático é mais aqui embaixo, né? Meu ciático, agora eu vou no médico. Aí então você vai num orto, sei lá, né? Aí doeu a cabeça, aí você vai no outro. Aí o meu olho, aí você vai no outro. Chega aos 60 anos, você tem uma coleção de médicos ali, um panteão, né, de médicos tratando cada um de uma coisinha. E você disse lá na sua aula que a pessoa mais velha, ela precisa ir ao geriatra, que é o cara que
sabe de tudo. É lógico que vai ter os encaminhamentos e especialidades. Dependendo da necessidade. É assim. A porta de entrada, talvez mais direta, seja o geriatra. O geriatra é um profissional especializado e preparado para o atendimento integral desse idoso. E como você disse, havendo uma necessidade assim específica, por exemplo, de um cardio, assim, uma coisa muito específica, ele vai ser um profissional mais preparado para encaminhar. Assim como os profissionais que vão trabalhar a reabilitação dessa sequela cardiovascular, por exemplo, têm que ser profissionais que a gente fala gerontólogos. O que é gerontologia? O estudo do envelhecimento. Então, hoje, um profissional que não seja um médico, não médico, mas seja um psicólogo, um fisioterapeuta, uma fono, que queira trabalhar com idosos, tem que ter essa formação. Conhecer o envelhecimento e tudo que essa bagagem vai trazer para esse idoso. Acho que tem uma pequena dificuldade de a gente admitir que está chegando a hora de... Eu hoje não marcaria um geriatra para mim. Não que não precise, mas quero acreditar que não. E eu acho que é isso que às vezes atrasa a nossa procura pelo profissional certo. Não é ainda, não é agora. A gente costuma orientar que acima dos 60 anos, uma dor no quadril, por exemplo, você procura um geriatra. Menos que 60, então assim, 40, 44, 45, você pode ir no ortopedista. Então, vão ter particularidades do idoso que quem vai poder acolher e orientar é o geriatra. E assim como jovens, adultos, é melhor você procurar um ortopedista pensando numa condição musculoesquelética, por exemplo. Entendeu? Então, assim, em vez de você... Qual que é o risco? Você vai num cardio, leva seu pai. O cardio dá um remédio. Você vai no reumato, o reumato dá outro remédio. Eles não conversam, você também não conversa. Pode ser que essa associação de remédios traga algum dano para o seu ente querido aí, ou ele fique muito mole, ou muito prostrado, e você acha que isso é do envelhecimento, ou que ele está entrando numa depressão. Não, é a associação de remédios que não dão certo. Então, ou se você optar, não, eu quero ir naquele cardio que minha mãe vai desde que... Tudo bem, mas que você converse com esses profissionais e que esses profissionais se conversem para não ter esses sintomas aí que não são relacionados à patologia. E sim essa associação, às vezes não muito legal dos remédios, né?